alunos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o tema de primeiro reinado. Antes, como sempre, vamos fazer uma breve revisão. Na última aula, nós falamos do processo de independência do Brasil, iniciando pelas revoltas emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana e a Conjuração Pernambucana, que são revoltas que antecedem o processo de independência, mas elas já visavam e solicitavam um processo de independência e emancipação da metrópole, né, que era Portugal. E aí nós começamos a entender na última aula qual foi o pontapé que possibilitou o início efetivo do processo de independência, que veio da vinda da família real para cá, né? Napoleão Bonaparte coloca o bloqueio continental contra os ingleses, Portugal fica em cima do muro porque tem relações estritas com os ingleses, não poderia respeitar esse bloqueio, ao mesmo tempo não tinha exército para ir contra o Napoleão e acaba tendo seu território invadido por Napoleão, é escoltado pelos ingleses e chega até o Brasil fugido. Uma vez que está aqui, uma das primeiras coisas que é feita é a abertura dos portos, ou seja, todas as nações podem comercializar com o Brasil. Isso rompe de vez com o que a gente chamava de pacto colonial, que é a ideia de só comercializar com a metrópole. A colônia só comercializa com sua metrópole. E é um caminho meio que sem volta, uma vez que você dá a possibilidade da elite, dos grandes agricultores, de ter um acesso maior e direto a esse comprador. Além disso, a gente começa a desenvolver a partir daqui uma dependência inglesa. Deixamos aos poucos de depender de Portugal e passamos a depender dos ingleses. Como eles protegeram a família real na chegada até aqui, eles, em contrapartida, permitiram que as taxas dos produtos ingleses aqui no Brasil fossem menores, ou seja, num processo muito curto, o Brasil consumia muito mais de produtos ingleses do que até mesmo os produtos brasileiros, já que a gente não tinha indústria, nenhum outro cenário desse tipo. E a elevação do Brasil à condição de reino, eu deixo completamente de ter um caráter colonial. Se o rei está aqui, aqui é um reino. E se aqui é um reino, eu não vou tratar com a mesma indiferença que a colônia. Eu não vou deixar um segundo plano a evolução e o lucro que essa colônia vai ter. O retorno da corte de Portugal foi também decisivo nesse processo de independência. A Revolução dos Portos que aconteceu lá em Portugal exigia o retorno da corte para lá, porque exigia que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Dom João volta, mas Dom Pedro I fica, e quando exigem dele que ele retorne, toda a elite agrária do Brasil se movimenta, faz um abaixo-assinado e insiste para que ele permaneça, porque essa elite evoluiu, lucrou e cresceu muito com as ações tomadas pela família real quando estava aqui. Logo, voltar como colônia seria um retrocesso enorme e principalmente eles poderiam deixar de lucrar. E aí é instituído o Dia do Fico, quando Dom Pedro I resolve permanecer no Brasil e pouco tempo depois declara a independência do Brasil. Uma independência extremamente elitizada, trabalhada e apoiada com a elite agrária do Brasil e não brigada ou guerreada ou envolvendo camadas populares como em outros casos e outros exemplos. Essa foi, inclusive, a análise da tarefa do quadro Grito da Independência, que foi um quadro muito construído para um ideal de heróico, que era a proposta da comemoração do centenário da independência. Dito tudo isso, a gente vai começar a primeira de duas aulas de primeiro reinado. No que constitui o primeiro reinado? O primeiro reinado é o período de administração de Dom Pedro I.
A primeira coisa que a gente precisa entender é a resistência interna. Ela durou muito pouco, né? Algumas áreas do norte e do nordeste, que eram formadas por militares e comerciantes portugueses, esses comerciantes portugueses davam muito apoio à metrópole e à permanência do Brasil enquanto uma colônia, e eles resistiram no reconhecimento e em aceitar que o Brasil estava independente, emancipado de Portugal. Então, alguns mercenários, então algumas pessoas pagas pelo governo, por Dom Pedro I, de grandes proprietários rurais do Centro-Sul, foram até o Norte e Nordeste e fizeram esse processo de convencimento de uma forma um pouco violenta, né? Então, houve uma repressão dessa resistência interna e em um ano, em 1823, o país inteiro, então internamente, já estavam todos sob o comando do imperador, sem nenhum tipo de resistência. E o reconhecimento internacional, esse se deu de forma gradativa e bem diferente. Isto porque o Brasil foi a única colônia que teve esse processo bem burocrático de independência, mas principalmente resultou numa nova monarquia. Todos os outros países, todas as outras colônias, depois do seu processo de independência, se tornaram repúblicas. O Brasil é o único que se mantém uma monarquia e sai da figura do rei de Portugal para a figura de um imperador. Os Estados Unidos vai ser o primeiro a reconhecer o Brasil em 1824. Ele visava ampliar sua influência, né? A América para os americanos, o desenvolvimento, ter mercado consumidor, ter pessoas para comercializar e ali dentro do continente americano. E para que essa influência fosse significativa, ele reconhecia todos os processos de independência. Mas por que eu preciso de um reconhecimento? Gente, tipo assim, quando eu chego em casa e eu falo, não, olha mãe, eu vou fazer tal coisa, e a sua mãe responde assim, não. E você pergunta por quê? Porque enquanto você viver debaixo do meu teto, sou eu que mando. Enquanto eu comprar a comida que você come, sou eu que mando. Há várias variações na linguagem das mães nesse processo, mas a fala é uma só, eu mando e você obedece. Então não adianta nada eu ser emancipado se eu não tenho o reconhecimento do outro, entende? Se eu chego em casa e falo, eu vou sair e voltar a hora que eu quiser, e a minha mãe reconhece, você já é maior de 21 anos, você já é maior de 18, você já trabalha, faz o que você quiser, eu tenho um reconhecimento dessa minha emancipação. Quando eu não tenho esse reconhecimento, eu continuo sendo dependente. Então eu preciso desse reconhecimento. É a mesma coisa, só que num cenário internacional, certo? Os países latino-americanos tiveram uma resistência inicial muito grande com relação a esse reconhecimento do Brasil. Isso porque eles não entendiam a permanência de uma monarquia, uma vez que todas as colônias, como eu já disse, depois de um processo de independência, se tornaram repúblicas. O primeiro a reconhecer vai ser o México em 1825. Portugal reconhece o Brasil através de uma intervenção dos ingleses, né? Então, os ingleses fazem essa mediação, convencem ali Portugal, e Portugal tem duas exigências. A primeira é colocar um título de imperador honorário de Dom João VI, então ele não é totalmente descartado, é simbólico, mas é um simbólico que é relevante, uma vez que ele permanece com o título, permanece com o vínculo. E a segunda exigência é o pagamento, 2 milhões de libras. Então você me paga 2 milhões e eu te reconheço como independente. E o Brasil pagou. Pagou como? Pegando emprestado da Inglaterra. Quem negociou mesmo esse reconhecimento? Os ingleses. Os ingleses foram muito espertos nesse processo de independência do primeiro reinado do Brasil. É aqui que começa a dívida externa do Brasil, que nunca mais teve fim. Ainda hoje nós temos dívidas externas de outros fins, né? Por outros motivos, eu quero dizer, mas a dívida externa começou aqui, em 1825.
Os ingleses, eles renovam o Tratado de Comércio de 1810, melhoram ainda mais as taxas e as tarifas dos produtos ingleses. Logo, a um determinado momento, como eu já disse, que a gente passa a comprar mais produtos ingleses do que produtos do Brasil, aqui dentro do Brasil também. Ele visa o fim do tráfico negreiro e ele acredita que com esse processo de independência isso ficaria mais fácil, né? E ele também tem exigências para esse reconhecimento, que é essa tarifa menor ainda, essa renovação do Tratado de Comércio de 1810 e o fim do tráfico. Não é o fim da escravidão, mas é o fim de trazer negros africanos. Então, o processo de escravidão iria se manter pelos escravos que já estavam aqui no território, né? Isso vai gerar um déficit nas exportações do Brasil, como eu já falei. Mas o Brasil atende a tudo isso. Começa sua dívida externa, entra numa crise econômica, continua um império, mas se torna independente de Portugal. E aí formula sua primeira Constituição. Lembrando que Constituição é o conjunto de regras que vai regir um país. E em 1823 começa o projeto para a Constituição. Na verdade, em junho de 1822 já há uma eleição para formular uma assembleia, um grupo de pessoas que vão discutir essas regras. Obviamente, todos membros e proprietários rurais, não havia envolvimento de camada popular, né? Você está falando de um grupo que vai mandar no Brasil até o período de Primeira República, ou seja, a República Velha. E se nós pensarmos nos dias atuais, continua mandando. Vamos pensar um pouquinho no processo eleitoral que existe hoje. Quem são as pessoas que estão em maior evidência a serem votadas? Elas são sempre de um perfil de um grupo de elite. Não é de proprietários rurais, mas é a elite correspondente dos dias atuais. Nessa Constituição havia a oposição ferrenha aos portugueses, que eram ainda comerciantes militares, que permaneciam aqui no território e que defendiam a recolonização, né? Queriam a proibição de cargos, queriam que voltasse o Brasil a uma condição de colônia, porque eles tinham uma ligação e um privilégio muito maior quando havia o controle da coroa portuguesa. Outra questão dessa Constituição é a tentativa de limitar os poderes deste imperador. Então, dá maior poder ao legislativo, aquele grupo que vai configurar as leis, a legislação, e o menor poder do imperador. E o terceiro ponto é um poder político maior de grandes proprietários rurais, né? Além deste grupo ter um poder político maior, ele seria o único público a votar, né? Tanto para as aprovações como para a participação efetiva na política, porque a condição para votar era ter 150 alqueires de terra com plantação de mandioca. Por isso, essa Constituição é conhecida como a Constituição da Mandioca, porque para se participar, ser um candidato ou votar, você tinha que ter um mínimo de terras com cultivo de mandioca. Era a base para se votar. Isso porque, naquele período, a mandioca estava sendo muito plantada como um produto interno e de exploração, de exportação, também. E então, a maioria dos proprietários rurais tinham plantação de mandioca. E por isso, entrou como base para ser votado, ser um candidato ou para votar. E isso você excluía boa parcela da população brasileira, que nunca ia fazer parte de um processo de decisão política. Daí, o nome conhecido como Constituição da Mandioca. Olha que louco! Ainda hoje nós já temos um processo de voto muito mais amplo, né? Muito mais democrático, bem mais organizado. A gente ainda vai passar pelo período da República, da Primeira República ou República Velha, onde a gente ainda tem o voto do cabresto, uma série de restrições e violência ao voto. Mas vou deixar essa pergunta em aberto porque é o que nós vamos trabalhar no fórum.
recentemente a gente começou a ver casos de assassinato dos candidatos. Isso, na verdade, não é que é recentemente, nós estamos vendo mais claro nessa eleição, mas isso sempre aconteceu. Então, apesar de eu buscar sempre a representatividade e a eleição como um dos principais pontos para um regime democrático, a gente ainda se prende em certas violências, em certos limitações, vamos dizer assim, de um processo efetivo democrático. Essa Assembleia vai ser dissolvida, a dissolução dela vai acontecer em 12 de novembro de 1823, com o apoio do Partido Português, aquele partido que visa a recolonização, né, militar, que é formado de militares e comerciantes, e vai receber uma oposição muito grande do Partido Brasileiro, que é o grupo da aristocracia rural, o grupo dos proprietários rurais, porque eles têm medo de serem prejudicados economicamente nesse processo. Olha que louco! Esse grupo é o grupo que faz o abaixo-assinado, que pede para Dom Pedro I ficar, que ajuda e apoia o processo da independência. Esse mesmo grupo, agora já no primeiro reinado, começa a fazer oposição ao grupo que vai apoiar o Dom Pedro I, que é o Partido Português. O Partido Brasileiro vê Dom Pedro I centralizar ainda mais o poder, e eles ficam com medo de que isso prejudique eles economicamente. Então, a partir do processo do primeiro reinado, o mesmo grupo que apoia a independência e apoia diretamente Dom Pedro I começa a se afastar e começa a fazer oposição. A Constituição de 1824 vai ser a Constituição efetiva para o Brasil nesse momento, né? Uma comissão de brasileiros, um novo projeto é aprovado em 25 de março de 1824. Mas esse projeto, na verdade, ele é outorgado e não promulgado. O que significa isso? Ele é imposto, né? Dom Pedro I, ele não estabelece uma assembleia com representantes da população para discutir cada ponto da Constituição para assim aprová-la. Não, ele mesmo coloca os pontos dessa Constituição e impõe essa Constituição ao povo. Não recebe essa legitimidade. Tudo bem que já não receberia porque a camada popular não ia participar, mas nem da base que o apoiava, ele permitiu a participação. Né? Quando eu falo de uma Constituição promulgada, eu estou falando de uma Constituição democrática, votada pelo povo ou pelas suas representações. Né? É fruto de uma Assembleia Constituinte, então eu tenho grupos de pessoas que estão discutindo. Aqui, a Constituição de 1824, ela não tem Assembleia Constituinte e ela é imposta por Dom Pedro I, apoiada apenas pelo Partido Português, que é aquele que queria retroceder mesmo para uma colonização. E essa Constituição de 1824, ela vai transformar o Brasil num império efetivamente. Ela é outorgada, como eu já disse, por Dom Pedro I, que diz que por graça de Deus e unânime aclamação ele é o imperador e constitui esse conjunto de leis. Né? No artigo 10, ele coloca um terceiro poder. Existe o legislativo, o executivo, o judiciário. Então, um formula a lei, outro cuida para que ela seja executada, outro julga aqueles que não a executaram, e ele cria o poder moderador, que é o poder do imperador, e que este poder está acima dos outros três. Ele descaracteriza completamente qualquer tipo de processo democrático que vai existir, porque mesmo que tenha passado pelos três poderes, ele ainda tem a possibilidade de vetar tudo com o poder moderador que ele mesmo instituiu. Uma monarquia hereditária, a constitucional representativa, então assim você vai ter ainda o legislativo, que vão ter representantes eleitos, mas o fato é que ainda continuamos como uma monarquia. Ainda continuamos com um voto censitário apenas para ricos, alfabetizados. Então eu retiro praticamente a população inteira desse processo, tá? Essa Constituição vai durar 65 anos. É muito tempo para uma Constituição tão autoritária e tão sem representatividade. É aí que a gente começa a ver a história do Brasil a se formar e a chegar nos moldes que nós conhecemos hoje.
Não é à toa que a gente ainda tem uma elite dominante no Brasil, não é à toa que a gente sempre tem um poder vinculado a classes mais abastadas. Isto é um processo histórico, não é um processo que aconteceu do dia para a noite. E é por isso que é tão difícil de tirar, porque ele já está enraizado, assim como o processo de preconceito já está enraizado, assim como o machismo em muitas vertentes já está enraizado, porque ele é um processo histórico que se deu ao longo da história. Bom, durante o primeiro reinado, com toda essa postura de Dom Pedro I, as coisas começam a não funcionar. A insatisfação começa a surgir. Isso é o palco da nossa próxima videoaula. Mas para terminar, vou falar rapidamente de uma das primeiras manifestações e revoltas que aconteceram por conta dessas ações ditatoriais e autoritárias de Dom Pedro I, que é a Confederação do Equador. Ela acontece em julho de 1824, na província de Pernambuco, no Nordeste, liderada por Cipriano Barata, que é um jornalista liberal. Ele tinha muita experiência, participou de quase todas as revoltas, mas ele não podia aparecer em si, por ser jornalista, né? O Frei Caneca, que tem esse nome porque ele vendia canecas, né? E Manuel Paes de Andrade. O que foi a Confederação do Equador? O objetivo era instalar um regime republicano, uma república, né? O que significava dar autonomia às províncias, ou seja, aos estados, o que hoje nós conhecemos como estados, que eles pudessem decidir o que era melhor de acordo com as características do seu estado. Nem sempre o que é melhor para Pernambuco vai ser o que vai ser bom para São Paulo. E era essa autonomia que a Confederação do Equador visava. Formação de um novo estado, reunindo as províncias do Nordeste. Então ele visava duas coisas: a autonomia das províncias e a separação de algumas províncias do Nordeste do restante do Brasil. Então era um movimento republicano e federalista que visava a autonomia de cada estado. Lembrando que hoje o Brasil é federativo, uma república federativa. O que significa isso? Que os estados têm sua autonomia, mas que são vinculados ao governo federal. Então, nada do que é feito nos estados pode ferir ao governo e às determinações federais. E numa república federalista como os Estados Unidos, os estados têm uma autonomia maior e podem decidir, mesmo que, enfim, por exemplo, em São Paulo haveria a legalização do aborto, já no Pernambuco não. Isso aconteceria se fôssemos federalistas e a autonomia seria maior. Como que se deu esse estopim para começar a Confederação do Equador? O estopim da Confederação do Equador se deu com a imposição do imperador ao colocar um presidente da província, uma espécie de governador, vamos dizer assim, que era contrário às forças políticas locais, né? E pretendia posteriormente se expandir para as outras províncias. A ideia, na verdade, que gerou estopim foi a insatisfação dessa atitude autoritária. E, na verdade, a gente vai ver na próxima aula que essa insatisfação desse autoritarismo de Dom Pedro I vai aparecer em muitas revoltas. O que acontece com a Confederação do Equador? O afastamento da elite do movimento se deu por dois motivos. Primeiro, eles estavam preocupados com a queda do açúcar, né? Era uma insatisfação também, mas eles eram contrários ao fim do tráfico negreiro. E a parte popular, né, desse movimento da Confederação do Equador falava dessa igualdade local. E quando a elite sai do movimento, o império vem de uma forma muito forte repreender essa confederação. E, enfim, acaba com todo esse processo, reprime violentamente essa camada popular, porque a elite já tinha saído, e tudo isso se dá com dinheiro emprestado dos ingleses. Então, Dom Pedro I tem força, arma e tem esse poder de repressão porque ele pega mais dinheiro emprestado para os ingleses. Daí, essa mudança de a quem nós dependemos. Antes, nós dependíamos dos portugueses, muito. E a gente está fazendo um processo de depender dos ingleses, também muito.
Na próxima aula a gente vai continuar falando desses processos que foram gerando a insatisfação e o fim do primeiro reinado. Então, quais os pontos que geram a abdicação de Dom Pedro I e quais as revoltas aconteceram neste período. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!